Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu sou estudante de Ciência da Computação do primeiro semestre na PUC e hoje estou gravando esse vídeo aqui porque é referente ao nosso trabalho da matéria de Filosofia, em que a gente irá apresentar um pouco da nossa opinião sobre os 10 temas abordados durante o semestre, né? Então, sem muitas delongas, roda a nossa vinheta aí pra gente começar. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always finds his way back home and it's so true. Então, pessoal, como já visto aí por vocês, o primeiro tema que foi discutido na sala de aula durante esse semestre foi justamente o que é específico da razão humana, né? Então, o nosso grupo, a gente discutiu, debateu e a gente concluiu que, basicamente, o que diferencia a racionalidade humana das demais racionalidades foi justamente a questão da compreensão da ética, né? Essa capacidade que o ser humano tem de refletir sobre o pensamento e reconhecer a própria ignorância. Além do mais, o nosso grupo concluiu que o ser humano, ele consegue ser uma espécie, de certa forma, empática, sabe? A gente tem essa atitude de reconhecer o outro como um indivíduo e, de certa forma, definir limites para que todos possam ser respeitados. Inclusive, algo que tem total relação com o próximo tema que iremos discutir. Neste tema, como já visto, nós iremos discutir um pouco sobre as diferenças entre os saberes filosóficos, né? Sejam eles a própria filosofia, a religião, a ciência, o senso comum e o mito. Primeiro vamos começar falando um pouco sobre a ciência. Basicamente, ela é pautada do método científico, em que para chegar a algum objetivo é preciso que esse algo seja de fato comprovado para ser considerado uma verdade. Porém, deixando bem claro que essa verdade ela não necessariamente é uma verdade absoluta, e a ciência é muito aberta a ser refutada. Então, existe essa liberdade de pode ser comprovado algo, mas logo depois ser desmentido ou até mesmo incrementado, melhorado. Agora, partindo um pouco para o ponto de vista da filosofia, a filosofia é pautada no amor ao saber, o amor ao conhecimento. Ele não é atrelado a nenhum método científico, então isso é o fato que diferencia da ciência. E o seu objetivo é responder às questões, indagações que o ser humano tem em determinados contextos. A filosofia ela não busca uma verdade absoluta, mas ela exerce a busca pela verdade incessantemente. Então podemos concluir que o filósofo é o cara que ele estuda pelo conhecimento, pelo prazer do saber. O filósofo é o cara que sabe. Explicando um pouco mais sobre a questão dos mitos, a mitologia, ela tem o objetivo de explicar a origem de algo que era considerado importante para um determinado povo. Como exemplo disso, a mitologia grega ou a mitologia nórdica, em que eles tentavam explicar a origem do universo. Senso comum basicamente é algo de concordância da maioria, mas que não existe nenhuma comprovação, seja ela científica ou até mesmo filosófica. Por incrível que pareça, até mesmo hoje em dia, na era da tecnologia e da disseminação rapidamente de informações, ainda temos grandes exemplos de senso comum que perpetuam na sociedade. Um dos grandes exemplos disso é que você comer manga com leite mata, mas no entanto não existe nenhuma comprovação sobre isso. Ah, Vitor, mas isso é um exemplo muito idiota, eu nunca cairia numa coisa dessas. Será mesmo? Pode até ser verdade, você provavelmente não acreditaria numa história dessas de que manga com leite te mataria. Mas pense comigo, quantas vezes você já divulgou alguma notícia, alguma fake news que você não sabia, no entanto você acabou repassando para outras pessoas
acreditando de verdade naquela informação. Certas fake news também podem se enquadrar como algo do delírio coletivo ou até mesmo do senso comum. Então não é tão raro quanto você imagina. Quanto à religião nada mais nada menos é do que uma prática com crenças, costumes, dogmas que estão estabelecidos ali dentro de uma cultura de algum determinado povo. O que diferencia a filosofia da religião é que as duas utilizam o mesmo objeto, que é compreender o universo. A filosofia ela o faz através do esforço racional, enquanto a religião é através da fé, que acreditam numa revelação divina. O tema 3 é Origens da Filosofia e da Ciência na Grécia Antiga. A questão é: filosofia e ciência nasceram juntas? De que modo surgiram e buscavam causas? A nossa resposta foi: a filosofia forneceu a base para o método científico, e muitos dos grandes cientistas do passado, como René Descartes, Galileu Galilei e Isaac Newton, também eram filósofos que aplicavam métodos filosóficos em seu trabalho. Assim, ciência e filosofia são parceiras necessárias na busca humana pela compreensão. Uma fornece um mapa do mundo exterior e a outra um guia para o interior. Juntas, elas nos oferecem uma visão mais completa e rica da realidade e do nosso lugar nela. Nessa junção, temos a oportunidade de unir o que sabemos com o que valorizamos, permitindo-nos não apenas entender o mundo, mas também lhe dar sentido. Exemplo na Grécia Antiga. Discípulo e assessor de Tales de Mileto, Anaximandro também nasceu em Mileto, colônia grega na atual Turquia, e frequentou a escola de Mileto, fundada pelo primeiro filósofo ocidental para procurar uma razão natural para o mundo. Anaximandro foi um filósofo grego pré-socrático que acreditava que o princípio de todas as coisas era o apeiron, o infinito, matéria eterna e indestrutível. Estudando nos campos de conhecimentos de astronomia, matemática, geografia e política, Anaximandro acreditava que o nosso mundo era apenas um entre vários outros, que se desenvolviam, evoluíam e destruíam em um processo infinito e inevitável. Para Anaximandro, a substância primeira na formação de todas as coisas era o infinito. Segundo ele, o infinito, apeiron, um princípio complexo, é uma matéria ilimitada e indeterminada que possibilita a união e a separação dos diferentes corpos. Para Tales de Mileto, o elemento essencial era a arqué. Já para Anaximandro, mestre dos Anaxímenes, a massa geradora de todos os seres era representada pela união dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, determinado de apeiron. Sim, a arte tem a capacidade de promover uma crítica social e despertar uma reflexão filosófica de várias maneiras. Ao longo da história, muitos artistas têm usado sua criatividade para abordar questões sociais e filosóficas, e isso continua sendo uma parte importante da expressão artística contemporânea. Em resumo, a arte desempenha um papel significativo na promoção da crítica social e na estimulação da reflexão filosófica. Ela oferece uma plataforma para que artistas e espectadores explorem questões importantes, desafiem ideias convencionais e busquem uma compreensão mais profunda do mundo ao redor de si mesmo. Podemos dizer, portanto, que tanto o senso comum quanto a ciência generalizam algum assunto em questão para obtenção de respostas satisfatórias, ambas com suas próprias características específicas. O conhecimento científico pode também fazer parte do senso comum, mas o senso comum não é necessariamente conhecimento científico. O tema 6 é sobre o pensamento moderno, o nascimento da ciência moderna. E a questão pergunta sobre como a atitude científica de dominar a natureza pode se realizar como razão instrumental. Nosso grupo respondeu que a atitude científica de dominar a natureza se manifesta como razão instrumental ao adotar a abordagem de que o conhecimento científico não é apenas uma busca pelo entendimento da natureza, mas um instrumento para controlá-la e transformá-la de acordo com os objetivos humanos. Esse conceito de razão instrumental foi discutido por filósofos como Marilena Chauí, Adorno, Marcuse e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e descreve a maneira pela qual a razão é utilizada como uma ferramenta para manipulação e dominação da natureza e da sociedade. Nesse contexto,
a ciência, ao invés de ser vista apenas como uma busca pelo conhecimento objetivo, é instrumentalizada para atender a objetivos práticos e de controle sobre a natureza. A ideia de dominar a natureza por meio da ciência se alinha à razão instrumental, onde o objetivo principal não é apenas compreender a realidade, mas também manipulá-la e transformá-la para atender aos interesses humanos, sejam eles econômicos, políticos ou sociais. O tema 7 fala sobre os limites da ciência, parcialidade, da modernidade à inteligência artificial. A questão 1 pergunta o que é a parcialidade científica, quantitativa e qualitativa. A parcialidade científica quantitativa, mesmo com os vários estudos em relação à atomística, ainda não há uma definição absoluta. Apenas uma com maior grau de eficácia, alto grau de validade, mas não descarta a anterior que foi construída, e sim o complementa. Cada um realiza um progresso com relação ao anterior, mas também não pode aspirar a uma duração absoluta. Já a abordagem qualitativa não consegue fornecer uma definição completa ou compreender plenamente a essência real de um fenômeno. A ciência não pode definir completamente o átomo, já que nunca será capaz de ser o próprio átomo. A questão 2 pergunta quais são os limites do uso da inteligência artificial. Elas incluem questões éticas e sociais, como a privacidade dos dados, a discriminação algorítmica, a perda de empregos devido à automação e à dependência excessiva da tecnologia. Além disso, a IA também apresenta desafios em termos de transparência e responsabilidade, já que é importante garantir que as decisões tomadas pela IA sejam compreensivas e justas. Outros limites incluem a capacidade limitada da IA de compreender o contexto humano e a falta de empatia ou compreensão emocional. O tema 8 se trata de pós-verdade e ciência, o papel crítico da filosofia na contemporaneidade. A pergunta, de que modo a despreocupação com a verdade afeta o senso comum, teve a seguinte resposta. Atualmente, as noções de verdade e fatos estão perdendo sua essência nos discursos predominantes. Uma onda de obscurantismo e relativismo tenta confundir a opinião pública, nivelando o conhecimento científico com suposições e opiniões infundadas. Em muitos países, governos exacerbam esse relativismo, agindo como promotores do obscurantismo, ameaçando instituições científicas, universidades e a imprensa local. Nesse momento crítico, quanto maior o número de pessoas que negam a ciência por interesses pessoais e quanto maior o grupo que se baseia em opiniões infundadas e obscurantistas, maior o número potencial de vítimas. A pós-verdade enfatiza que fatos objetivos não exercem influência na formação da opinião pública. Ela apela às emoções e às crenças individuais, colocando o conceito de verdade em segundo plano nos debates. Além disso, a pós-verdade pode ser manipuladora, pois se utiliza das emoções e crenças das pessoas para moldar opiniões. Quanto ao impacto da pós-verdade nas ciências, essas podem morrer não apenas quando a noção dos fatos, verdade e objetividade perde relevância na sociedade. Elas também sofrem quando há cortes no financiamento à pesquisa, tornando as instituições científicas economicamente insustentáveis e ameaçando os pesquisadores. Contudo, a verdadeira ameaça surge quando as ciências se tornam meros instrumentos utilitários, limitadas ao desenvolvimento material. O tema 9, a sociedade contemporânea, sociedade da transparência, positiva, sua correlação com a noção de razão instrumental, tem a seguinte pergunta. Por que é importante uma sociedade permitir a negatividade à alteridade? A seguinte resposta foi produzida pelo grupo. A sociedade da transparência é um abismo infernal. Han examina a violência subjacente à pressão para ser transparente e visível o tempo todo, destacando como essa vigilância mútua e exposição contínua nas redes sociais cria um novo tipo de controle social. Ele argumenta que estamos imersos em um panóptico digital, onde cada um se torna vigilante e objeto de vigilância ao mesmo tempo. Além disso, Han critica a sociedade da transparência por sua falta de profundidade, sua ênfase na imediatez e a perda do valor do mistério e do segredo, essenciais para a riqueza das interações humanas. É fundamental que uma sociedade aceite a negatividade, pois isso permite a diversidade de pensamentos e opiniões, fomentando debates construtivos e evitando a homogeneidade de ideias. Tema 10. Exercitando a razão crítica, é possível um novo humanismo hoje? Questão. Diante dos sistemas políticos e econômicos atuais, como dar início a um eco-humanismo? Nossa resposta foi: é possível criar um sistema onde se valoriza o mundo das pessoas e do meio ambiente e não o mundo das coisas em que no sistema atual tudo é transformado em mercadoria, produto e dinheiro?
Para iniciar um ecumenismo inspirado nas ideias do Papa Francisco e do filósofo Maurício Abdala, é essencial promover a conscientização ambiental e a responsabilidade social, que busca integrar princípios éticos e sustentáveis nas políticas econômicas, incentivando práticas que respeitem o meio ambiente e promovam a equidade social. Colabore com organizações e comunidades que compartilham esses valores e busquem influenciar positivamente as decisões políticas em prol de um modelo mais humano e sustentável. Ideias para um novo humanismo. Educação ambiental. Implementação de programas educacionais que promovam a consciência ambiental desde a infância, enfatizando a interconexão entre a humanidade e o meio ambiente. Economia sustentável. Adoção de políticas econômicas que incentivam práticas sustentáveis, como investimentos em energias renováveis, agricultura orgânica e tecnologias. Participação cidadã. Promoção de uma participação ativa da população nas decisões políticas relacionadas ao meio ambiente, permitindo que as comunidades tenham voz na formulação de políticas que impactam diretamente em seus ambientes locais. Preservação de biodiversidade. Implementação de medidas rigorosas para a proteção de biodiversidade, incluindo a criação e manutenção de áreas protegidas, regulamentações para evitar a degradação ambiental e a promoção de práticas de conservação. Computação verde. Estímulo à pesquisa e implementação de tecnologias que minimizem o impacto ambiental, promovendo inovações que ajudem na resolução de desafios ambientais. Justiça social e ambiental. Garantia de que as políticas não apenas protejam o meio ambiente, mas também abordem desigualdades sociais, assegurando que todos os grupos da sociedade se beneficiem igualmente das medidas eco-humanistas. Desenvolvimento urbano sustentável. Planejamento urbano que integre espaços verdes, promova a mobilidade sustentável e minimize a pegada ambiental das áreas urbanas.